Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, esse cafezinho que eu compartilho com você aqui, no momento em que nós estamos nesse domingo pela manhã, um domingo gostoso, ou no momento que você for assistir, compartilho com você o que tiver aí à sua mesa, e você compartilha comigo o que eu tenho aqui, além desse bom momento, essa alegria de poder recebê-lo na nossa casa, e de também ser bem recebido aí onde você estiver. Nós pedimos aos amigos que são inscritos que não deixem de acionar o sininho para poder receber as novas notificações do canal. Aqueles que não são inscritos, que se inscrevam, prestigiando o canal, dando a possibilidade de YouTube ampliar a divulgação dos nossos vídeos, compartilhem e também curtam se acharem que valeu a pena. Deem o seu gostei, que nos ajudará a fazer o YouTube compreender que precisa divulgar mais e melhor os nossos vídeos. Mas nós agradecemos a presença de todos os inscritos, daqueles que estão assistindo naturalmente, e pedimos a Deus que esse seja um domingo de paz, um domingo de alegria para todos nós. Nosso tema de hoje é: você decide. Houve um tempo, no passado, tinha um programa de televisão que chamava Você Decide. Chegava um determinado momento em que a pessoa era forçada a tomar uma decisão, escolher entre coisas diferentes, provavelmente um programa digamos assim, uma atração, um divertimento, mas na vida nós também somos submetidos a esses critérios ou esses momentos delicados de fazer escolhas. Nós vivemos um tempo em que temos coaches, né? Para tudo, os personagens, né? Tem personal trainer, personal stylist, personal sex, personal isso, personal aquilo, né? E particularmente, muitas pessoas, por conhecerem a minha jornada de divulgador espírita e cristão, imaginavam que eu tivesse cursos de oratória e coisas que tais, e eu não me atrevia a fazer essas coisas porque eu já tinha um determinado foco e já me absorvia, diríamos assim, todo o tempo na nossa jornada diária. Então, não me animei a fazer isso, embora tenha auxiliado, em alguns casos, pessoas nas suas respectivas carreiras a superarem deficiências de comunicação e por aí afora. Mas o mais interessante é que sempre que nós observamos algum tipo de deficiência num determinado comportamento ou que não estamos dentro daquilo que é o comportamento chamado padrão, nós naturalmente procuramos alternativas, alguém que nos oriente. E hoje tem especialista em tudo, tem especialista até em coisa nenhuma. Tem aqueles que sabem tudo, não conhecem nada, e tem os que conhecem tudo, mas não sabem nada, e enfim. E tem aqueles que têm uma sabedoria calcada ou no conhecimento ou na vida, que acabam também contribuindo para que as pessoas possam se acharem melhor nas situações em que se veem. Então, nós passamos por isso ao longo da vida, mas o que nós mais observamos é que, apesar de todo o suporte técnico que nós temos, suporte logístico, né, todas as competências que são postas a favor de uma pessoa, ela tem como apropriar, como adequar aquilo à sua vida ou não, porque às vezes é uma disparidade tão grande entre o que ela aprende e o que ela realmente é, que ela não consegue fazer a conexão entre uma coisa e outra. Eu me lembro de uma época, no período da política, há muitos anos, uma pessoa muito simples, simplória, que vendia coisas em campo de futebol, e era candidato a vereador, mas muito modesta, muito simples, um vocabulário bastante simples, bastante curto, né? E ele trouxe uma lauda que um professor, né, muito respeitado havia escrito para ele fazer o discurso. E ele chegou para mim e falou: o que você acha? Eu falei: você quer que eu te diga mesmo, sinceramente?
não tem nada a ver com você. Você não é esse cara que está aí. Se você falar isso lá, ninguém vai entender no momento do seu comício, quando existia ainda, né? Ele falou, mas você acha? Eu falei, não, não acho. Diga para mim, sem ler o que está escrito aí. Ele falou, não sei. Eu falei, e você já leu? Li. Entendeu? Não, não entendi. Por isso que eu estou aqui para te perguntar. Então havia uma disparidade entre uma coisa e outra, porque ele recebeu o auxílio bem intencionado daquele profissional. Porém, na hora de falar ou não falar aquele discurso, de proferi-lo ou não, a decisão era dele. Ele é que tinha que escolher. Ou aprendia a ler aquilo exaustivamente, até aquilo incorporar no seu linguajar, na sua fala, né? Ou ele então desistia, porque ele não tinha como apropriar os conceitos que estavam ali fixados. Então, muitas vezes, nós na vida vamos ter aconselhamentos, auxílios, vamos ter opiniões, vamos ter orientações específicas, até clínicas, médicas, né? Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que decidir que tipo de aconselhado nós somos. Se aquele conselho vai ser absorvido integralmente ou se ele vai ser absorvido em partes. Se nós vamos levá-lo a sério ou não. Assim é na vida. Todos nós recebemos orientações dos nossos pais, né? Mas quais delas prevaleceram sobre nós? Quais delas nós engajamos para a vida? Tem até uma piadinha, uma anedotinha curta de humor na internet que diz assim, eu devia ter ouvido meu pai. E aí alguém falou, mas o que ele te falou? Falou, não sei, eu não ouvi. Quer dizer, às vezes a gente escuta as orientações, mas não ouve. Elas não descem ao nosso coração ou não sobem ao nosso psiquismo. Tantas vezes nós vamos ser bem orientados em coisas de negócios e pode ser que ainda erremos. Tantas vezes vamos ter as balizas, os parâmetros e vamos errar na escolha. Nós vemos isso acontecer com governantes, empresários, artistas, né? Muitas vezes essa hora da escolha é solitária. Esse momento em que nós decidimos é só nosso. Então nós temos que nos preparar para as decisões importantes da vida, né? Aquele to be or not to be do drama hamletiano, da peça do Shakespeare, ele é um drama diário de todos nós, né? Ser ou não ser, fazer ou não fazer, aceitar ou recusar, acreditar ou duvidar, né? Então, a decisão sobre o que vamos fazer com tudo que a vida nos der é nossa. O que nós vamos aproveitar de tudo que vimos, o que nós vamos desprezar de tudo que vimos, do que ouvimos, do que sentimos, do que nos falaram, do que nós mesmos dissemos, ou acabamos por dizer aí, de uma certa maneira, tudo isso são decisões pessoais, são decisões solitárias que cada indivíduo toma no conjunto ou consigo mesmo. Nós vemos isso com Jesus. Jesus nos convida, por exemplo, a trabalhar na sua vinha. Qual é a vinha de Jesus? É o campo da humanidade. Ser bom, ser melhor, ser útil, amar o próximo como a nós mesmos. Fazer o bem para o próximo como nós gostaríamos que ele fizesse para nós. Dar ao próximo aquilo que nós gostaríamos dele receber. Ou, como sugeriram os gregos antigos, não fazer para os outros aquilo que não gostaríamos que eles nos fizessem. Então verificamos que nós temos as melhores orientações para a vida. Nossa vida poderia ser imensamente melhor, diferentemente melhor. Poderíamos estar em patamares mais elevados de alegria, autoestima, espiritualidade. Mas às vezes na hora da decisão, né, de dar o passo, fazer a escolha correta, nós temos conveniências em outros parâmetros. E aí o processo adia a solução. E nós nos vemos nisso, hoje como ontem, e certamente se não resolvemos isso em nós, amanhã esse problema
continuará. Nós vamos ter que decidir que rumo nós vamos dar à nossa vida, qual é o projeto da nossa existência, qual o propósito que nos move, o que é que nós temos de verdade, ou é aquilo o que seria aquilo que se tornaria a fantasia da nossa existência, o que é que nos pode engajar em, diríamos assim, lutas que não são nossas, carregar fardos que não nos pertencem, ou nos faria engajar nas lutas que são verdadeiramente nossas, por mais difíceis que elas pareçam, por mais incômodas que elas nos pareçam. E, obviamente, carregar aquele fardo que nos pertence, né? Diz um ditado popular que cada um há de carregar a sua cruz, né? E, obviamente, Madre Teresa dizia que carregar a cruz é mais leve do que arrastá-la. Então, nesse contexto da vida em que muitas vezes precisamos de apoio, auxílio, orientações, conselhos, em que nós recorremos, em que as pessoas nos orientam, em que nós buscamos um médico, um terapeuta, buscamos um orientador, seja ele religioso, espiritual, nós vamos sempre receber os bons, os melhores conselhos, as melhores orientações, nós vamos ser orientados a praticar conosco mesmo o processo da cura através dos medicamentos, mas decidir se vamos tomar ou não o medicamento prescrito, né? Decidir se vamos ao médico ou não, decidir se faremos essa ou aquela cirurgia ou não, se faremos essa ou aquela dieta, se adotaremos uma disciplina alimentar, se adotaremos restrições alimentares para o nosso momento atual, com vistas ao nosso futuro, nós vamos ter que decidir o que é que nós vamos escolher. Né? A escolha é nossa, a decisão é nossa. Na nossa vida, Deus nos orienta e dá todos os caminhos. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Temos as soluções que a ciência, a religião, a filosofia, a cultura nos oferece. Porém, decidir sobre isto ou aquilo corre por conta de cada um. Corre por nossa conta. Então, essa lembrança passageira sobre a arte de fazer escolhas e a obrigação de decidir, o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Escolher por ação, escolher por omissão, decidir a favor ou contra, pró ou contra alguma coisa, tudo isso passa pela nossa vontade e pela nossa determinação. Espero que as nossas decisões sejam as mais acertadas, que as nossas escolhas sejam as mais felizes, e no próximo vídeo espero vê-lo muito melhor, sempre bem, com alegria. Até lá. O nosso cafezinho de hoje foi esse. Beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.